O mundo deve permanecer ainda mais inseguro a partir deste momento. Há pouco mais de 2 meses da entrega do cargo da maior potência do mundo, o presidente Joe Biden preferiu desafiar ainda mais a Rússia e não permitir a abertura de uma negociação entre os beligerantes. No início da tarde do último domingo, revertendo a sua política de proibição do uso de armas, o presidente Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar uma poderosa arma americana de longo alcance para ataques limitados dentro da Rússia, em resposta ao envio de milhares de tropas pela Coreia do Norte para ajudar no esforço de guerra de Moscou. A flexibilização das restrições que permitem que Kiev use o sistema de mísseis táticos do exército ou ATACMS para atingir alvos dentro da Rússia é uma reversão significativa na política dos Estados Unidos e ocorre no momento em que cerca de 10 mil tropas de elite norte-coreanas foram enviadas para Kursk, uma região da Rússia ao longo da fronteira norte da Ucrânia, para ajudar as forças de Moscou a retomar o território conquistado pela Ucrânia. A mudança de postura de Biden antecede em 2 meses o retorno à Casa Branca do presidente eleito Donald Trump, que sinalizou que pretende acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, embora sem oferecer detalhes de como fará isso. Um oficial dos Estados Unidos entende que a medida de Biden visa, em parte, dissuadir Pyongyang de enviar mais tropas. O líder norte-coreano Kim Jong-un deve entender que a implantação inicial foi um erro custoso. Isso significa então que Biden está arriscando uma guerra nuclear em troca de tentar punir Kim Jong-un e Putin como se estivessem no jardim de infância. Até o momento em que esse vídeo foi produzido, a Casa Branca e o Pentágono se recusaram a comentar publicamente essa decisão, bem como o gabinete presidencial da Ucrânia. Até recentemente, o governo Biden se opôs firmemente ao lançamento de ATACMS pela Ucrânia em território russo, alertando que a medida poderia levar a uma escalada do Kremlin desproporcional aos seus benefícios no campo de batalha. Os ATACMS são parte de um sistema de mísseis guiados supersônicos que podem ser equipados com munições cluster ou ogivas convencionais de único ataque, com um alcance máximo de cerca de 300 km. A Ucrânia, há meses, busca permissão para usar os poderosos mísseis contra território russo, argumentando que as armas permitiriam que suas forças limitadas atacassem profundamente o país e atingissem alvos que degradariam a máquina de guerra do Kremlin. Isso fará alguma diferença na guerra? Sim, sem dúvida. Pelo caminho desses 300 quilômetros de distância dentro do território russo, estão bases aéreas e unidades de artilharia e comando imprescindíveis para a guerra de Moscou. Inclusive ontem, a Rússia lançou uma série nunca antes vista de ataques e mísseis balísticos poderosos que atingem velocidades hipersônicas. Destaques para os X-47M2 Kinzhal ou KH-47M2 e o Zircon. Este mapa mostra as rotas do ataque aéreo massivo de domingo contra a Ucrânia. A base aérea de Kalino, por exemplo, perto de Kursk, usada pela Rússia para lançar muitos drones, está bem dentro do alcance do ATACMS. Não se sabe as intenções da administração Biden com essa nova postura. Alguns analistas defensores dos democratas fazem uma leitura positiva. Para eles, a Casa Branca quer colocar a Ucrânia no melhor lugar possível antes das negociações de paz que o novo presidente americano deve liderar no início do seu mandato. Mesmo antes da eleição, Biden havia se comprometido a aumentar o seu apoio à Ucrânia, em um esforço para consolidar seu legado ao deixar o cargo. No entanto, vejo que essa decisão deixará o trabalho de Trump ainda mais difícil para evitar uma terceira guerra ou mesmo o início de ataques nucleares. Medidas anteriores consideradas limitadas abriram caminho para formas mais amplas de assistência militar ao longo da guerra de quase 3 anos em favor da Ucrânia, mas também forçariam uma resposta de Moscou. Caso contrário, todas as ameaças anteriores das autoridades russas seriam consideradas blefes e perderiam ainda mais a confiança entre o alto escalão e seus militares. Vladimir Putin foi explícito ao dizer que considera o uso de ATACMS uma linha vermelha.
Em setembro deste ano, Putin declarou para um repórter de campo que um ataque de mísseis em território russo, que provavelmente envolveria assistência de direcionamento dos Estados Unidos, muda a própria essência, a natureza do conflito, alertando que o seu país retalharia. Mais tarde naquele mês, ele revisou a doutrina nuclear da Rússia, o que foi interpretado como uma ameaça velada contra o uso de armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos em solo russo. Foi então que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez uma declaração ao público no início desta manhã sobre a decisão dos Estados Unidos em permitir o uso de suas armas contra a Rússia, repetindo as mesmas falas de Vladimir Putin em setembro. Abre aspas para Peskov. Se tal decisão foi de fato formulada e comunicada ao regime de Kiev, ela marca uma escalada significativa em um estágio fundamentalmente novo em termos do envolvimento dos Estados Unidos neste conflito. Feche aspas. Moscou poderá optar agora por 3 medidas extremas para cumprir os seus alertas. Primeira situação: não atacar os donos das armas de longo alcance, como Estados Unidos, Reino Unido e França, caso Zelensky as usem no interior da Rússia, mas atacar a própria Ucrânia com armas nucleares. Segunda, lançar ataques massivos convencionais e nucleares contra Kiev e pontos estratégicos da Ucrânia por longos períodos. E terceira situação, e a impensável, iniciar ataques contra os fornecedores dos mísseis de longo alcance pelo mar, através de seus secretos submarinos, que devem ficar a partir de agora mais próximos das costas dos Estados Unidos e da Europa. Autoridades da administração Biden, que antes eram céticas em permitir que a Ucrânia usasse arma de longo alcance dos Estados Unidos para ataques na Rússia, disseram que, dado o número limitado de mísseis avançados, o blowback pode não valer a vantagem potencial no campo de batalha, ou seja, os efeitos colaterais. Mas, com o envolvimento crescente da Coreia do Norte no conflito, o cálculo dos Estados Unidos parece ter mudado. A autorização para o uso de ATACMS em alvos dentro do território russo segue repetidas solicitações da Ucrânia. No início deste ano, Kiev pediu a Washington para fornecer ATACMS de longo alcance. Em agosto, solicitou que suas forças tivessem permissão para usá-los em Kursk. Vale lembrar que os Estados Unidos possuem um complexo sistema de simulação de guerra que é usado pelo Pentágono para tomar decisões. A decisão de aprovar o uso de armas de longo alcance causaria rapidamente um efeito cascata nas decisões do Reino Unido e da França, aliados dos Estados Unidos. Tanto Londres quanto Paris também autorizaram a Ucrânia a conduzir ataques profundos em território russo, usando seus mísseis Scalp e Storm Shadows. Essa decisão dependia exclusivamente da autorização dos Estados Unidos, já que possuem componentes eletrônicos nos equipamentos anglo-franceses, uma nova postura que pode ser adotada dentro da Alemanha. O vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que enviará mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus para a Ucrânia, caso ele se torne chanceler após as eleições antecipadas no início do ano que vem. No entanto, Habeck faz parte do Partido Verde, um partido de esquerda na Alemanha, uma política que vem perdendo força por conta das decisões na guerra na Ucrânia e pelos graves problemas gerados pelos imigrantes por conta das políticas de imigração feitas pelos próprios políticos de esquerda. Se a decisão de Joe Biden foi correta ou se causará uma onda de consequências pela Rússia, ninguém sabe. Mas tal decisão coloca em risco o continente europeu, que ainda carece de uma ampla camada de defesa aérea, especificamente contra mísseis balísticos, principalmente a partir da Alemanha, que deve inaugurar o maior sistema defensivo americano somente a partir de 2026. Este é o novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.